Glória a Deus, aleluia. Mensagem do coração de Deus por missionário Marcos. Nós não podemos deixar a santidade, pessoal, em servir a Deus. A santificação no corpo, na alma e no espírito. Hoje em dia está comum. As pessoas, mulheres, começou assim. A igreja abriu as portas para uma basezinha na unha das mulheres. Pode ser uma basezinha. Hoje, irmão, as unhas das mulheres tá preta. As mulheres cantam com a unha pintada de preta, irmão. Isso é só para ter uma base do que o que anda hoje em servir a Deus com o corpo, em santidade. Irmão? Eu fui numa determinada igreja aqui com um rapaz que estava tentando se levantar. Eu cortei ele o assunto no caminho, de volta. Não dei importância para aquilo que ele vem falando. Mas ele se sentiu tentado dentro da igreja, irmão. Pelas mulheres. Na igreja. Então, a igreja, eu aprendi isso na escola. Né? Já vi isso até do padre. As mulheres que provocam homens, elas também vão pagar um preço caro diante de Deus. Então nós temos que santificar, irmão, buscar a santificação. Aleluia. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Estamos vivendo uma época em que pessoas benquistas, pessoas influentes no meio teológico, que vem a público no YouTube dizendo que não acredita mais no arrebatamento da igreja. A pessoa vem para pregar o evangelho e colocar dúvida naquilo que você já aprendeu de Deus, que Deus já ensinou. Então estamos vivendo um século 21, uma época da igreja, vem um pregador dizendo, um pregador de Deus, palavra de Deus essa, que eu vou dizer. Estamos vivendo numa época em que é o evangelho mais fraco que tem, é o nosso evangelho. Paulo, a igreja, quando Pedro estava preso, que a menininha foi lá atender a porta, e alguém estava batendo na porta e veio, e disse que era o anjo de Pedro que estava lá. A igreja estava tão acostumada a ver anjo, irmão, e disse que era o anjo de Pedro que estava na porta. Não era Pedro não, que tinha sido liberto pelos anjos lá, era o anjo de Pedro. A igreja era acostumada a ver anjo. A igreja via anjo. Aleluia. Ananias lá, vai lá na porta, na rua direita, que tem um homem orando lá. Era essa a revelação. Vai lá, se mata de orar aí na sua casa aí. Ninguém vai ter essa revelação. Você está buscando a Deus dentro da sua casa aí, que vai lá te visitar, que ele está orando. Vai lá na rua direita, que tem um homem orando lá na rua direita. Aleluia. É a época do evangelho mais fraco que existe, irmão. E o pecado está tomando conta dentro das igrejas, irmão. Dentro da igreja. Mulheres com roupa marcando as suas peças íntimas, marcando a roupa. Santidade é no corpo também. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus pela igreja Deus é Amor. Eu não sei como está hoje a igreja Deus é Amor, mas na época do saudoso Davi Miranda, a igreja trilhou nos trilhos. Depois eu nunca mais acompanhei, depois da partida do Davi Miranda para a glória do Senhor. Tem que se pensar nisso, irmão. A santidade é no corpo também. Eu decidi, eu pus um propósito diante de... Hoje eu aprendi que propósito é muito mais que o dinheiro e a prata. O propósito que você tem de vida com Deus. Então eu propus no meu coração, e só tem me feito bem, não andar mais de short, sem camisa para a rua, irmão. Respeitar as crianças, respeitar a sociedade como homem. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é brilho na cara, irmão.
As mulheres da igreja têm que ter brilho na cara, irmão. A santificação, a santidade, irmão. A santificação. Lá para aquelas mulheres do Oriente Médio que só mostram o rosto, nós somos do Ocidente considerado lixo, irmão. A promiscuidade, irmão. A orgia. O pecado que tão de perto, diz a palavra de Deus, que nos rodeia. Aí vem a doença, irmão. Vem a fragilidade nos ossos, as osteoporose, as epidemias, as doenças, irmão. Então, é isso que vem a doença, irmão. A falta de santificação, cuidar do corpo, do templo do Senhor, do santuário do Senhor. Vem as doenças. Aleluia. Obedecer a palavra de Deus, diz lá em Provérbios, um livro maravilhoso. Filho meu, a palavra de Deus diz, filho meu, se atenta os teus ouvidos, é saúde para os teus ossos, para a medula dos teus ossos. Aleluia. Em Salmo, o rei Davi dizendo, os mandamentos, as leis do Senhor, os estatutos do Senhor é precioso, há muita recompensa em os guardar. É colar de rubi para o teu pescoço, é mais valioso que o ouro, que a prata. Filho meu, a palavra de Deus diz. Acorda, igreja do Brasil, acorda, pessoal, acorda. Não, irmãos, um chazinho com bolacha em Jesus é a coisa mais gostosa que tem no Espírito Santo. Não precisa ter banquetes. As comidas estão contaminadas, as comilanças, as glutonarias, as bebedices, as chocarrices, um leitinho com um cafezinho, um pãozinho pequeno, é a coisa mais gostosa de Jesus na vida, Espírito Santo na vida. Aleluia. Os cultos matutinos, acabou, sumiu da igreja. No meu tempo ia 4 horas, 4:30 da manhã, os irmãos iam orar cedinho, irmão. O sol não tinha nem raiado, 4:30, 5 horas da manhã. O culto matutino. Aleluia. O jejum, a igreja jejuava junto, orava junto, buscava Deus junto, comia junto, vivia junto. Aleluia. Um orava pelos outros, repreendia o espírito da miséria, da contenda, da dissensão, do fuxico, aleluia, dos falatórios profanos, das palavras que não edifica. Acorda, pelo amor de Jesus Cristo. Isaías capítulo 45. Isaías 45, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, diz a palavra de Deus. Olhai para mim, diz Deus. Olhai para a cruz, olhai para Jesus ensanguentado, olhai para Jesus esbofeteado, olhai para Jesus crucificado, olhai para Jesus cuspido, olhai para Jesus com a esponja de vinagre na boca, olhai para Jesus, aleluia, aleluia, curando, para Jesus libertando, para Jesus operando, curando cego, ressuscitando Lázaro, olhar para Jesus expulsando os 7 demônios daquela mulher que tinha os 7 espíritos pecados capitais, a Maria Madalena. Olhai para Jesus, olhando para, deixando as coisas que para trás fica, olhando para o alvo aleluia, da soberana vocação que está em Cristo Jesus.
o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Venham nos dizendo que não crê mais no arrebatamento da igreja. Pessoas conceituadas, irmão, trazendo essa mensagem. Se possível, enganaria até os meus escolhidos. Eu não estou preocupado com coisa nenhuma. Se eu não preciso que eles provem para mim se Jesus existiu, se Jesus não existiu. Ninguém mais coloque a dúvida na minha salvação, na minha fé em Jesus, na minha fé na palavra de Deus. Aleluia. Eu e minha família, nós não temos, já disse para meu pai, nós não temos mais por que duvidar de Deus, por que duvidar da palavra de Deus. Nós não temos por que duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade no seu cerne, no cerne da palavra. Ela é a verdade, ela é vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. E nós estamos nesse século 21, influenciados por potestades malignas, por etiquetas, por ensinos diabólicos, e deixar o Espírito Santo, deixar a santidade. Nós temos que se converter, se arrepender dos nossos pecados, se arrepender do nosso pensamento mal, se arrepender da nossa rebeldia e voltarmos a Deus. Olha, tem amor às nossas crianças. Você e eu vamos embora dessa vida, mas Jesus volta nesse século. Eu não estou preocupado se Jesus vai voltar logo, não. Eu estou preocupado em assegurar minha salvação. Pronto. É o que me basta, ser salvo por Jesus. A minha maior oração não é um carro, não é uma fazenda, não é dinheiro no bolso, não é minha conta bancária. A minha maior alegria, a minha maior preocupação é morar com Jesus, e dizer para mim mesmo todos os dias, eu não sou dessa terra, eu não sou desse mundo, eu não sou daqui, a minha pátria não é aqui, eu sou peregrino na terra. Estou de passagem, vim de passagem e estou indo embora para o céu. Aleluia. Fica com a sua palavra. Olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos, os confins da terra. Porque eu sou Deus, disse ele, e não há outro. Chechenoê, catolicismo romano, Nossa Senhora da Aparecida, e isso e aquilo. Ela se chama Maria, o nome dela é Maria, a Rainha Maria, Mãe de Jesus. Aparecida coisa nenhuma, conversa de pescador é mentiroso. Todos sabem disso, até uma piada brasileira. Vamos crer no Evangelho de Jesus, vamos crer no Espírito Santo, buscar salvação. Sem Espírito Santo, sem vida consagrada a Deus, sem renúncia, ninguém vai para o céu. Está todo mundo condenado. Sem o Espírito Santo, está todo mundo condenado. Pode profetizar, pode falar língua estranha, pode curar os enfermos, pode expulsar demônio, pode fazer sair fogo do céu. Mas se não tiver o Espírito Santo, não tem amor e não tem salvação. Deus abençoe. Um beijo no coração.